Bem-vindos! Hoje vamos resolver esse problema do Colégio Naval, um problema de termometria envolvendo escalas termométricas, cujo enunciado diz o seguinte: o gráfico acima representa a correspondência entre uma escala X e a escala Kelvin, supondo que o termômetro X marque a temperatura de 80 graus X, pode-se afirmar que um termômetro na escala Celsius marcará 15, 20, 30, 35 e 40. Bom, então o que a gente tem aqui é um gráfico que corresponde à relação entre a escala Kelvin e a escala X. E a gente quer saber o valor, né, da escala X, aliás, o valor da escala Celsius, quando a escala X marca 80. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode trabalhar de várias maneiras. Uma das maneiras que a gente pode resolver esse problema é usando a própria variação. E a outra maneira é a gente encontrar uma correlação aqui, né, entre os valores na escala Kelvin e os valores na escala X, porque a gente já sabe a correspondência entre os valores na escala Kelvin e os valores na escala Celsius. Então, primeiro eu vou fazer essa solução usando o gráfico e a correspondência entre os dois, e depois vou fazer a solução por variação. Então, a primeira solução aqui, vamos chamar isso de solução 1. Vamos correlacionar os dois gráficos, né? As duas escalas pelo gráfico. Então eu sei que o eixo vertical corresponde à escala X, vou fazer um X maiúsculo, isso tem um A vezes a escala Kelvin mais um B. E aí verifique que quando, né, X vale 200, então 200, K vale 373, então vai A 373 mais B. E quando x vale 0, teremos A vezes 273 mais B. Assim, a gente já pode, deixa eu usar aqui um artifício para ficar mais retinho. Pronto. Aqui, subtraindo, a gente vai ter 200. Do lado esquerdo, a gente vai ter 100 vezes A. O B simplifica. Então, A é igual a 2. De fato, tem que ser positivo, porque é uma reta crescente aqui, um segmento de reta, né, com ascendência. Muito bem, achei o A. Se eu substituir aqui, veremos que B é igual a menos 546. Assim, a relação entre as duas escalas é a seguinte: valor na escala X é igual a 2 vezes o valor na escala Kelvin menos 546. Muito bem. Então, se x for 80, que é o que ele está dizendo, eu terei 80 igual a 2k menos 546. Repare que se agora eu passar, né, somando dos dois lados 546, eu vou ter k igual a 546, né, positivo, mais 80, ambos divididos por 2. 2, 2. O que significa, olhando para essa expressão, que você teria 273, né, K igual a 273 mais 40. Ou seja, uma variação de 40 na temperatura Kelvin. Repare que o início aqui, ó, era 273, aumentando em 40 o valor de K. Mas o que significa aumentar em 40 o valor de K na escala Celsius? Se a gente lembrar, né, na escala Celsius, a variação em Kelvin é igual à variação em Kelvin sobre 100 é igual à variação em Celsius sobre 100. Isso me diz que a variação em Kelvin é igual à variação em Celsius.
o que significa que se a variação em Kelvin é de 40, a variação em Celsius também é de 40. Bom, mas o que isso significa na escala x? Se a gente olhar para esse valor aqui, ó, a gente vê que esse valor, né, faz com que você tenha o dobro do valor na escala x, ou seja, se variou 40 em uma, variou 80 na outra, que é justamente o que ele está pedindo. É uma variação de 80 na escala x, de 0 para 80, vai variar 40 na escala Kelvin. Ou seja, o valor na escala Celsius vai ser de 40. Bom, mas não daria para perceber. Ou você pode pensar assim: Celsius, qual a relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin? A escala Kelvin é igual ao valor da escala Celsius mais 273. Essa é a fórmula que você aprende para converter de Kelvin para Celsius, que já é o que está escrito aqui, ó. Repare nessa expressão aqui. O valor em Kelvin é o valor de 273 mais um valor. Esse valor, que é justamente 40, é o valor que estamos buscando na escala Celsius. Bom, mas essa é a solução usando o gráfico e percebendo algumas relações aqui entre uma coisa e outra. Como que seria a solução usando a variação? Bom, basta perceber o seguinte, ó. Pelo gráfico, você observa que aqui na horizontal você tem uma variação de 100. E aqui na vertical você tem uma variação de 200. Então já se percebe o seguinte, vou escrever aqui embaixo, que uma variação em Kelvin de 100 corresponde a uma variação em X de 200. Mas se sabe que a variação em Kelvin é igual à variação em Celsius. Muito bem. O que ocorre então, né, se você tiver uma variação de 80? Ó, a gente quer saber aqui, ó, quando aqui for 80. Ou seja, eu vou aumentar em 80. Daqui para cá eu vou aumentar em 80. Então, quanto que eu vou aumentar aqui? E pronto. Ó, uma variação em Kelvin desconhecida, 100. Uma variação em X de mais 80, 200. Simplifica o 100 com 200. Você vai ter uma variação em Kelvin de 40. Essa variação em Kelvin, como a gente já viu aqui, ó, corresponde à variação em Celsius. Então, a variação em Celsius também é de 40. Bom, mas por que eu posso afirmar, então, que a temperatura final em Celsius é 40? Calma. Se olharmos para cá, ó, 273 corresponde a 0 graus Celsius. Então, se variou 40, ΔC é 40. Só que ΔC é a temperatura final menos a temperatura inicial. E a temperatura inicial é de 0. Então, a variação é a própria temperatura final. Então, a temperatura final vai ser de 40 graus Celsius, que foi justamente o que afirmamos na parte de cima aqui, certo? Por conta desse 273 se assemelhar à fórmula de conversão entre a escala Celsius e Kelvin, certo? Então, por isso fica fácil de encontrar a relação entre uma e outra. Então, a primeira solução fizemos usando o gráfico em si, correspondendo, né, fazendo a correspondência entre as duas escalas e o gráfico, expressando a função que correlaciona as duas, que é essa aqui. E na segunda solução usamos a variação diretamente. Ok? É isso. Espero que tenham gostado e que tenham entendido. Até o próximo vídeo e tchau.